sim, tá tudo certinho. Já vai começar agora o capítulo 3 dessa história espetacular. Um verdadeiro livro, Fio de Cabelo, Francisco Almeida. Que privilégio meu, Chico. Que coisa linda, que história tocante. Eu tenho certeza que o pessoal vai amar esse capítulo 3 e o final, né? O capítulo 3 e o final vão ser publicados juntos, para que ninguém perca absolutamente nada, tá? Já tem aqui o capítulo 3 e o capítulo final, para que você viva comigo as emoções dessa história fantástica e incrível. Amigo Chico, um abraço para você, muito obrigado por tudo. Eu quero pedir uma coisinha para você: não se esqueça de se inscrever no canal, não deixa para depois, agora, assim, abaixo do vídeo tem lá inscrever-se, é só você clicar em cima, é tão simples, não paga nada. Outra coisa, dá o seu joinha, porque aqui é garantia de qualidade, né? História que foi escrita pelo Francisco Almeida. Tudo bem que o intérprete é mais ou menos, mas o Chico, nossa, ele caprichou. Isso é um livro, Chico. Já dá o seu joinha, por gentileza. Eu aguardo o carinho de todos vocês. Prepare o seu coração para as coisas que eu vou contar, porque o terceiro capítulo de Fio de Cabelo, aqui no nosso canal, acabou de começar. Rádio Emoção, Paulinho Boa Pessoa. A verdade de cada um. Ah, meu querido amigo Paulinho Boa Pessoa, a estrada de terra vermelha se estendia à frente, serpenteando entre campos e pastagens, enquanto o sol do fim de tarde lançava longas sombras sobre a paisagem. A perua do seu Manuel, eita Kombi! Eita Kombi do seu Manuel, meu Deus do céu! Eita Kombi, carregada até o teto, colchas de piquê. Avançávamos, eu e ele, na Kombi, firmes, deixando para trás a poeira que se erguia como um véu sobre o caminho percorrido. Tinha muita gente chegando por aquelas bandas. Zona Oeste do interior de São Paulo, aquela entrada para Mato Grosso. Ao chegarmos a Monte Aprazível, fomos recebidos por uma cidade pacata, gostosa, com ruas arborizadas. As casas simples, fechadas, a maioria, fechadas assim, uma cidade mais tranquila. Ali, o seu Manuel, com a sua habilidade portuguesa de vender, ele começou a fazer as suas vendas habituais. Ah, detalhe, eu tinha aprendido bastante com ele. E aí, ia vendendo colchas, entregando colchas e trocando histórias com os moradores locais. Seguimos então, depois para Presidente Epitácio, ali onde o rio Paraná se estendia majestoso, separando os estados de São Paulo e do Mato Grosso do Sul. Eita, lugar bonito ali. Comi uns peixes gostosos. Atravessamos depois a imponente ponte Hélio Cerejo, com seus 2.550 metros. É grande? Mais de 2,5 km. É a extensão da ponte. Uma obra-prima de engenharia que ligava Presidente Epitácio a Bataguaçu, já do outro lado, lá no Mato Grosso do Sul. E aí o Mato Grosso do Sul nos recebia com suas paisagens vastas, planícies a perder de vista. Ô lugarzinho bonito! Continuamos a nossa jornada, cruzando o rio São Lourenço por uma ponte que conectava os estados. E finalmente nós adentramos ao Mato Grosso, que era onde o meu parceiro queria ir mesmo. Mato Grosso. E chegamos à cidade de Cáceres. Ali as ruas de paralelepípedos e as construções coloniais contavam histórias de um passado distante, enquanto o presente se desenrolava diante de nós dois. Um mês se passou desde que nós havíamos deixado 2 córregos. As lembranças de Ismênia
de Irene permaneciam vivas, intactas em minha mente, como se o tempo não tivesse passado. Foi então que eu decidi mandar a primeira carta, na esperança de que as minhas palavras encontrassem eco no coração delas. A minha primeira carta. Eu comecei assim: Cáceres, Mato Grosso, agosto 1982. Queridas Ismênia e Irene, eu espero que esta carta as encontre bem e em paz. Desde que deixei Dois Córregos, cada dia tem sido uma nova descoberta, mas também uma saudade constante de vocês duas. Atravessamos cidades e rios, conhecemos pessoas novas, histórias, mas nenhuma delas se compara ao tempo que eu passei ao lado de vocês duas. Ismênia, você com a sua força, com a sua delicadeza, que marcaram profundamente. Irene, você com a sua alegria, espontaneidade, juventude, as duas trouxeram luz aos meus dias. Aqui em Cáceres, as noites são silenciosas e é nesse silêncio que minhas lembranças ganham voz. Lembro-me do café, o doce de abóbora com coco, que delícia, das conversas na sala, dos olhares trocados, tudo isso permanece vivo em mim. Gostaria de saber como vocês estão, como têm passado esses dias. Se puderem, escrevam-me. Suas palavras serão um alento para esse coração que, mesmo distante, permanece ligado em vocês. Com carinho e saudade, Francisco. Aquela carta me serviu como desabafo. E agora, era aguardar a resposta. E foram 28 dias, longos dias. 28 pôres de sol à beira do rio Paraguai, em que cada cor no céu era uma pergunta sem resposta. Durante o dia, ao lado do bom português Seu Manuel, eu ia vendendo as coxas de piquê, até que eu não podia reclamar. Continuávamos a vender bem. Seu Manuel tinha razão, pessoal, que mudou-se ali, povoando o Mato Grosso, estava a fim de montar uma casa bem bonita. E muitas moças programando o casamento, montando o enxoval. As coxas chegavam como uma luva na vida delas. Quando, no fim do dia, voltamos à base, o nosso hotel ficava em Cáceres, eu só tinha um pensamento. Eu corria todos os dias até a recepção do hotel com aquele fio de esperança nos olhos. Será que chegou a carta-resposta das mulheres de Dois Córregos, Ismênia e Irene? Às vezes eu perguntava sem perguntar, apenas olhava para o funcionário do hotel com um sorriso contido, e aí eu via ele fazendo a negativa, não. Fazia balançando a cabeça, não. Ainda não chegou a nada. Seu Francisco, ainda nada. Mas naquele fim de tarde, 28º dia, depois que eu tinha mandado a carta, naquele fim de tarde, quando já pensava em desistir de esperar, foi o recepcionista que me chamou pelo nome e me chamou com um envelope nas mãos. Seu Francisco, chegou uma carta para o senhor. Eu senti o meu coração bater. Sabe quando você não vê assim alguma coisa há muito tempo, e o coração começa a ficar feliz só de eu ver aquele envelope. Peguei a carta como quem recolhe uma relíquia. A caligrafia no envelope era da Ismênia, mas havia algo estranho. Quando eu abri a carta, o papel, ele estava todo marcado em alguns pontos, com borrões de tintas. E eu percebi isso logo no primeiro olhar.
Aí eu subi para o meu quarto, fechei a porta, me sentei à beira da cama, respirei fundo e abri a carta. E ali, tudo o que era cor em minha vida se desbotou. A carta, de fato, havia sido escrita por Ismênia, e ela começava assim: Francisco querido, eu escrevo essa carta como quem rasga a própria alma. Me perdoe se a letra estiver trêmula. É que eu não consigo conter o choro e a caneta já falhou mais de uma vez. Desde o dia em que você foi embora, a Irene estava diferente, mais quieta, mais introspectiva. Falava de você com saudade, mas também com uma ternura que me fazia perceber que algo nela havia mudado de verdade. A semana passada ela foi viajar com 2 amigas que você conheceu, a Marta e a Luciana. Uma delas era a vizinha nossa. A Marta ia visitar os seus pais em São Carlos e insistiu para que a Irene fosse junto, para que pudesse também espairecer. Eu ainda disse: filha, fica com a mãe. Viajar agora para quê? Não sei, parecia que alguma coisa estava me avisando. Mas ela disse que queria muito mudar de ares. Francisco, eu não acredito no que aconteceu. O carro em que ela estava capotou numa curva perigosa da rodovia. A Marta era quem estava ao volante. A pista estava molhada e tudo aconteceu muito rápido e de uma maneira tão cruel. Irene, a minha menina que estava no banco de trás do carro, foi quem levou a pior. Com certeza ela não estava usando o cinto de segurança. Ela foi atirada para fora do carro e teve fratura de cervical, de pescoço. E a minha menina, tão cheia de vida, a minha filha, não resistiu. A Irene se foi. Me perdoa escrever assim tão direto. Eu não sei como suavizar essa dor. Mas também não há palavras que consigam preparar ninguém para essa notícia. Eu precisei te contar, Francisco, porque sei o quanto você a estimava. E porque ela também te estimava tanto. E foi tão pouco o nosso contato. Tão pouco. Parece mesmo que havia alguma coisa no ar. Enterramos a Irene há pouco tempo. Eu só consegui escrever agora porque não havia forças em mim. Eu estou completamente destruída, Francisco. Mas precisava dividir essa dor contigo. Porque a Irene não é só minha. Com carinho e dor profunda, sua amiga de sempre, Ismênia. Eu fiquei muito mal. Olha, na verdade, eu acho que eu nem terminei de ler. A primeira vez eu não terminei de ler. Eu acho que só depois de umas 5 vezes começando a carta de novo foi que eu concluí, que eu fui até o final. Na terceira linha em que o nome Irene apareceu, meu peito havia afundado. Eu senti uma fisgada no estômago, como se uma lâmina cortasse algo invisível ali dentro. O papel escapou das minhas mãos, caiu no chão. Eu levei as 2 mãos ao rosto na primeira vez e chorei. Veio uma avalanche de lágrimas, acabei sufocado por elas. O choro sentido e desesperado de um homem que já havia perdido demais na vida. Eu exclamei, lamentei: não, Irene, não, eu repetia. Ela era muito menina, 18 anos, balbuciando com a voz embargada, como se aquilo pudesse desfazer o destino que estava traçado. Lamentavelmente não podia.
Depois eu me levantei, cambaleei até a janela do quarto. O sol poente pintava o céu de vermelho, como se o próprio firmamento também chorasse. E ali, com os olhos marejados e o coração em pedaços, eu olhava para o horizonte como se eu quisesse enxergar 2 córregos dali, como se eu pudesse e quisesse ver dali a cidade de 2 córregos. Queria correr, voltar no tempo e impedir que ela viajasse. Queria segurar a mão da Irene e dizer o que tinha ficado calado, o que eu não tive coragem de dizer e nem podia por uma questão lógica. Mas agora já era tarde demais, muito tarde. Então eu caí de joelhos ao lado da cama, com a carta contra o peito, e eu chorei como um menino órfão. Eu chorei do próprio destino. Eu li aquela carta, como eu disse, 5 vezes. Só na 5ª vez foi que eu consegui ler inteira. E se me perguntarem hoje, até hoje, se eu ainda me lembro, eu me lembro de cada palavra. Mas o que doía mais não era o que estava escrito, era o que estava no meio, no vão das palavras, entre as palavras. O espaço entre as frases borradas, as pausas do choro de Ismênia que manchava aquele papel. Era uma dor que escorria tinta e lágrima ao mesmo tempo. Aquela notícia me quebrou. Irene tinha morrido. Um acidente de carro. Indo para São Carlos, ela com aquelas 2 amigas, inclusive amigas que chegaram a se sentar comigo na sorveteria. Uma delas dirigia, foram visitar o pai de uma delas, mas o carro capotou. Irene estava no banco de trás, levou a pior e se foi. Quando eu terminei de ler, eu senti como se o chão tivesse desaparecido debaixo dos meus pés. Fiquei cego de desespero. Levantei da cama feito um louco. Eu corri até a mala, ajoelhei de novo, abri os zíperes com fúria e eu fui direto procurar a única coisa física que ainda me ligava a Irene. Aquela caixinha de madeira escura, envelhecida, aquela que eu comprei lá mesmo em 2 córregos. Foi num brechó. E ali eu havia guardado como relíquia o fio de cabelo dela. Mas a caixa tinha sumido. Meu Deus, eu coloquei a caixa aqui com o fio de cabelo. Cadê a caixa? Juro que por alguns segundos eu achei que eu estivesse enlouquecendo. Revirei tudo na minha mala, coloquei tudo para fora, depois coloquei tudo para dentro, tirei de novo tudo para fora, tirei roupa por roupa, sacudi bolso, abri cada compartimento. Eu fui até debaixo da cama, olhei no banheiro, abri criado mudo, o armário, o cesto de roupa suja, o inferno inteiro, se fosse preciso, eu iria visitar para encontrar aquela caixa. E nada, absolutamente nada, eu não encontrei mais nada. Não vi mais a caixa que tinha ali aquele fio de cabelo. Cadê? Senti um pânico gelado subindo por dentro do meu peito, como se a morte dela tivesse levado tudo o que era dela, até aquela lembrança, até aquilo que era meu. Saí do quarto cambaleando e desci até o refeitório, onde o seu Manuel, como sempre, estava sentado lendo seu jornal com um cafezinho ao lado. Eu fui até ele e já cheguei falando nervoso, quase aos gritos: "Ô, seu Manuel, o senhor viu uma caixa pequena de madeira que estava na minha mala? Sumiu!" Ele tirou assim os olhos do jornal e me olhou meio assustado. "Ora, pois, que caixa, homem? Eu nem sabia que tinhas tu uma caixa dessas. Que se passa contigo?" "Sumiu, seu Manuel, sumiu. Eu guardei uma coisa lá dentro da caixa, uma coisa importante demais para mim. Era um fio de cabelo de Irene." Ele franziu a testa, meio sem saber o que dizer, cruzou os braços e respondeu com aquele jeito calmo de português antigo: "Francisco,
Eu não meto o bedelho nas tuas coisas, rapaz. Nem sabia dessa caixa, mas nem sonhava. Mas, às vezes, coisas assim somem porque talvez não seja mais a hora da gente guardar. Quem sabe seja bom deixar que essas lembranças se vão. Hein, rapaz? Mas eu não aceitei. Aquilo não entrava na minha cabeça. Voltei a procurar. Falei com a moça da limpeza, com o rapaz da recepção, até com o guarda noturno daquele hotel. Ninguém tinha visto nada. Falei depois com o seu Manuel sobre o meu desespero e contei para ele da trágica notícia da morte acontecida com Irene. Ele também ficou pasmo e não acreditou. Depois disso tudo eu entrei na cozinha abatido e ali estava a cozinheira do hotel. Era uma senhora negra de rosto sereno, olhos antigos, como se carregasse dentro de si o peso e a sabedoria de muitas vidas. Ela estava mexendo uma panela e sem nem eu mesmo dizer nada, ela falou comigo como se lesse a minha alma. O senhor está procurando uma coisa que perdeu? Mas será que não é o senhor mesmo que está perdido, não? Eu travei quando ela falou assim. Travei mesmo. Olhei para ela sem entender. Ela enxugou as mãos no avental e continuou falando comigo. Olha, lá para as bandas do Facão, uma corrutela aqui de Cáceres, mora uma mulher, Dona Erundina. Tem gente que chama de benzedeira, outros de vidente, mas ela é espírita, uma espírita forte, dessas que vê coisa que ninguém vê. Eu acho bom se o senhor quiser, se o senhor acreditar. Tem que acreditar nessas coisas. Eu acredito, não sei o senhor. Mas eu acho bom se o senhor quiser passar lá na Dona Erundina. Fiquei sem reação. Mas quando ela disse que a Dona Erundina podia até me ajudar a entender para onde a caixa tinha ido, porque ela era uma sensitiva, ela tinha o dom da vidência, eu senti uma coisa se acender dentro de mim. Uma esperança, um fio de luz. E aí eu perguntei, eu gostaria sim de ir até lá, mas eu não sei onde fica esse facão que a senhora falou, pelas bandas do Facão. Eu nem sei se eu e seu Manuel já passamos lá para vender. A senhora, assim um dia, um momento que tiver de folga, poderia me conduzir até lá? Ela assentiu. E já ficou combinado, porque no dia seguinte, logo depois do almoço, ela estaria disponível, ela não teria compromisso com o hotel, logo depois do almoço. Então nós entramos na perua do seu Manuel. Ela, a cozinheira, eu e seu Manuel. Ele dirigia, a cozinheira foi na frente, dando para ele as direções, a orientação, e eu fui atrás, quieto. O seu Manuel foi fácil da gente convencer, porque eu falei para ele que a gente aproveitava e passava vendendo lá pelas bandas do Facão. Quem sabe vendêssemos algumas coxas por lá também. Então o seu Manuel topou na hora. A estrada era de terra batida, o calor grudava na pele, ô lugarzinho para fazer calor. E a poeira cobria tudo. Passamos por uns casebres, vacas assim à beira da estrada, umas gordas, outras nem tanto. Sabe, um céu que parecia não acabar nunca, de tão azul que estava. Até que chegamos também numa casa azul clara, janela de madeira, um sino de vento que tocava como se anunciasse sempre alguma coisa. Senhora Dona Erundina nos esperava sentada na varanda, vestida de branco, colares no pescoço. Ela mais lembrava assim uma baiana do que uma mato-grossense. E depois
de fato eu descobri que ela era baiana radicada ali. Aliás, era uma coisa que estava acontecendo muito. Um êxodo no Brasil das pessoas se mudarem para aquela região. Ela tinha vindo de lá, da Bahia. E foi ali que eu cheguei. Me apresentei, ela se apresentou, mas parece até que ela estava nos esperando. Pelo menos foi essa sensação que eu tive. Ela fez sinal para que eu entrasse. Seu Manuel ficou ali do lado de fora, meio desconfiado, mas me deixou ir. A cozinheira, aquela senhora, a dona Gilda, um amor de pessoa, ficou com o seu Manuel. Lá dentro, o cheiro era de arruda, alfazema, alguma coisa que eu não sabia se nomear. Tinha também um incenso queimando. Cheiro gostoso. Tinha vela acesa, imagem de santo, uma mesa coberta por um pano branco, e ela mandou que eu me sentasse. E quando eu sentei ali, ela começou a conversar comigo. Eu falei para ela que eu tinha perdido uma caixa e ela me surpreendeu. Você me conta que perdeu uma caixa, meu filho? Mas você quer mesmo encontrar outra coisa? Fala a verdade. Você não veio bem atrás da caixa, é atrás de outra coisa. Aquilo me desmontou. Me desmontou porque dentro da caixa tinha o fio de cabelo. Era o fio de cabelo que na verdade eu buscava, mas eu não tinha citado. E ela completou. Alguma coisa que você está buscando que vive nas nossas cabeças, né, meu filho? Eu me arrepiei. Um fio de cabelo? Meu Deus do céu. Aí eu senti que aquela dona Irundina, conforme dissera a dona Gilda para mim lá no hotel, ela era para lá de especial. Dona Irundina, vendo que eu me assustei com o seu acerto, ela me olhou com ternura, acendeu outra vela, disse que podia me ajudar, que podia me levar até um lugar onde só se chega com os olhos da alma. Mas eu não entendi e perguntei para ela, mas dona Irundina, que lugar é esse aonde só se pode chegar com os olhos da alma? O que você precisa fazer é uma regressão, Francisco. Uma regressão. Regressão? É uma regressão das vidas que você já passou. Você entende? Voltar nessas vidas que você já passou. E é possível isso? Ora, se eu estou te dizendo que posso te levar até lá, é porque é possível. Mas desde que você queira, que você aceite. E a minha resposta para a dona Irundina foi sim. Qualquer coisa, qualquer caminho que me levasse até a Irene. Eu queria mesmo entender aquela nossa história e o porquê daquela paixão tão repentina ter acontecido com um homem tão vivido, equilibrado e experiente como eu. Ela pediu que eu fechasse os olhos. Me colocou assim, deitado. Eu vou chamar de divã. Não era propriamente um divã, mas fazia às vezes de um divã. Colocou uma almofada vermelha como encosto para minha cabeça. Então eu tive a cabeça apoiada naquela almofada vermelha, que tinha também cheiro de ervas, uma mistura delas. E aí escutei quando ela começou a rezar baixinho. A voz dela foi ficando cada vez mais distante e de repente era como se eu tivesse saído de mim, como se eu estivesse de novo naquela tarde na sorveteria e lá estava a Irene. A Irene usava um vestido azul, os cabelos soltos, sorria.
Ela me olhou, mesmo sem abrir a boca, eu escutei. Você não perdeu nada, Francisco. O que a gente teve está guardado num lugar onde nem o tempo e nem a morte conseguem tocar. Eu chorei. Chorei como se fosse uma criança. Chorei de verdade. Quando voltei, ainda havia lágrimas nos meus olhos. Mas não era mais desespero. Era um outro tipo de sentimento. Era uma saudade que já começava a se transformar em paz. Dona Irundina disse que estava pronta para começar a regressão. Disse, inclusive, que já me esperava para isso. Eu achei que a regressão já tivesse acontecido. Ela disse, não, é agora. É agora que nós vamos entrar dentro dela, da regressão. A voz dela, baixa e firme, produzindo dentro de mim mesmo uma emoção diferente. Senti o tempo se diluir, o corpo se descolar da carne, como se eu estivesse flutuando por entre véus antigos numa travessia silenciosa rumo a algo que eu até então nunca tinha ousado imaginar. E aí sim, quando eu abri os olhos, ou o que restava deles naquela outra existência, eu percebi que eu não era mais o Francisco. Eu era o Ernesto. Sim, eu era o Ernesto. E ao mesmo tempo eu estava ao lado de Joana, a minha mulher, Joana. Estávamos sentados lado a lado numa daquelas poltronas de veludo vinho do Cine Teatro São Paulo. O cinema de Dois Córregos, que naquela época ainda exalava o frescor de novidade. Lembro-me de como tudo era encantador ali dentro. O teto alto daquele cinema, as colunas brancas, o som do projetor estalando ao fundo da sala e o leve perfume de lavanda que Joana usava atrás das orelhas. A tela do cinema tremulava com a projeção de um filme, O Garoto, Charlie Chaplin. O filme era uma joia do cinema mudo. Joana estava encantada desde os primeiros minutos. Ela havia lido há poucos dias antes uma crítica publicada no jornal Estado de São Paulo que exaltava o filme como um marco sensível e inovador na arte de contar histórias com imagens. Lembro até das palavras dela naquela tarde. Ernesto, dizem que esse filme é de fazer chorar e rir ao mesmo tempo. É o retrato do coração humano. Esse Charlie Chaplin é mesmo um gênio. Ela falava com brilho nos olhos. Estava ansiosa, queria muito ver o filme. Apesar de estar se queixando ultimamente de fortes dores de cabeça, pelo menos nas últimas semanas, a Joana, mesmo assim, mesmo com aquelas dores de cabeça, enxaqueca, sei lá, ela não perdia aquele entusiasmo que ela tinha pelas coisas. Uma música no rádio ela ouvia, uma crônica bem escrita ela lia, um pôr do sol na varanda ela curtia. Eu confesso que eu andava preocupado sim com as dores de cabeça da Joana. A Joana vinha reclamando dessas dores com mais frequência. Às vezes, mal conseguia se levantar da cama pela manhã. Falei para ela procurar o Dr. Elias, que era conhecido na cidade, mas ela fazia pouco das minhas preocupações e dizia: não, amor, é só cansaço. Isso logo passa. Mas não passava. E naquela sexta-feira, querendo distraí-la, mudar o foco da mente dela, eu comprei 2 ingressos para a sessão das 8 horas da noite. Sessão noturna do Cine São Paulo, em Dois Córregos. E fiz questão de levá-la ao cinema. Era
a nossa primeira saída em semanas. Ela vestiu um vestido azul celeste, uma fita branca na cintura. Parecia uma pintura de tão linda. Durante o filme, tal qual ela leu na crítica, a gente ria e chorava. Nos emocionamos junto com o carinho daquele vagabundo Carlito por um pequeno companheiro, um menino. Era como que se o filme falasse com a gente, com a nossa ternura, com os planos que nós sonhávamos construir ali mesmo dentro da nossa cidade, que era Dois Córregos. Quando saímos do cinema, Rua 13 de Maio, o céu estava limpo. A lua cheia pairava no alto como uma sentinela silenciosa. As lojas estavam fechadas, já beirava 10 da noite. A cidade dormia sob o murmúrio das árvores. Andávamos lentamente pela calçada em direção à nossa casa, que ficava na Rua 7 de Setembro, a apenas 3 quarteirões do cinema, tudo tão pertinho. Joana estava abraçada ao meu braço, com a cabeça apoiada no meu ombro. O mundo devia ser todo assim, Ernesto, como esse filme que a gente acabou de assistir. O mundo deveria ser leve, mesmo quando é triste. Você viu o Carlitos? O Carlitos ajudou aquele menino, sem interesse, né? O mundo deveria assim, a gente deveria estar preocupado com o outro e ajudar o outro sem o menor interesse. Ela estava falando assim, mas de repente eu senti o peso dela mudar. De repente ela parou, levou a mão à têmpora direita, o sorriso se desfez. Seu rosto ficou pálido como a luz da lua. Os olhos se reviraram por um instante e sem um gemido ela desabou. Joana, 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 eu gritei. Eu gritei já em desespero, porque ela havia desfalecido. Gritei me ajoelhando no chão e segurando a sua cabeça no meu colo. Ela já não respondia. Desesperado, eu levantei com ela nos braços e corri, feito um louco, pela Rua 7 de Setembro, dobrei a 15 de Novembro, atravessei a Rua 9 de Julho, até chegar na Avenida Dr. Joaquim Roberto de Carvalho Pinto, onde ficava a Santa Casa de Misericórdia de Dois Córregos. Mas quando os médicos a pegaram nas minhas mãos, o olhar que trocaram entre si foi imediato. Foi um olhar silencioso e mortal. Não dava para fazer mais nada. Como assim, doutor? Ela se foi. Assim, em segundos, eu ainda me lembro que me foi dado um documento para eu assinar no hospital. E estava escrito no documento exatamente assim: 7 de agosto de 1925. Era uma sexta-feira. Naquela noite, a luz da tela do cinema não se apagou dentro de mim, nem a dor de tê-la perdido ali, tão próxima, tão viva, tão minha e tão rápida a ser levada deste mundo. Foi nessa hora que eu despertei da regressão. Ali com a dona Irundina, eu despertei da regressão. As minhas mãos tremiam, estavam geladas. Mesmo ali no calor abafado da casa da dona Irundina, naquele Mato Grosso de meu Deus, eu chorava sem controle. Eu chorava de maneira desesperada. Eu sentia como que se tivesse acabado de perder Joana. Joana! Era ela, Joana. A Joana era a Irene. E eu que era o Ernesto. Eu era o Ernesto naquela regressão. O Francisco.
A benzedeira, a espiritualista, a vidente, quantos nomes para Dona Erundina, se aproximou de mim com uma toalha, enxugou o meu rosto e disse com a voz embargada, porque eu continuava deitado, a cabeça sob aquela almofada vermelha. Eu continuava ali deitado e aquela almofada com aquele cheiro de ervas. Aí ela disse: agora você sabe, meu filho. Agora você sabe. Agora entende por que essa moça mexeu tanto com você. Porque o amor que vocês viveram não é dessa vida. Veio de longe, de muito longe, e ainda pulsa no invisível. Meu Deus, eu fiquei impressionado. E não era para menos. Fiquei impressionado. Eu saí dali sem conseguir dizer uma palavra. As ruas de Cáceres pareciam tão silenciosas quanto aquelas de Dois Córregos naquela noite fatídica. E uma certeza começou a se formar dentro de mim. Se o amor sobrevive ao tempo, talvez ainda houvesse algo a fazer. Bem, mas na sequência disso tudo, eu abracei a Dona Erundina com toda a gratidão que cabia em mim. Minhas mãos ainda tremiam, o coração batia como se fosse o coração de um outro homem. Quem sabe um pouquinho do coração do Ernesto, um que agora sabia o que antes ignorava. Eu perguntei para Dona Erundina por educação: ô, Dona Erundina, quanto é? Quanto é o seu trabalho? Quanto eu lhe devo? Ela me olhou por trás daqueles óculos com um haste forte, limpando as mãos na barra do vestido branco. Meu filho, o que a gente faz com o coração não tem preço, só tem propósito. Se você entendeu o que veio buscar, então você já me pagou. Eu fiquei em silêncio. As palavras dela ecoaram dentro de mim com uma sabedoria antiga, como se tivesse saído de um livro esquecido pelos homens. Às vezes a vida dá voltas para a gente se lembrar do que é eterno. Ela completou: eterno não é o que dura para sempre, é o que marca a vida da gente para sempre. Eu saí dali meio zonzo, meio flutuando. Não era cansaço, era coisa de alma mesmo. Mas eu ainda sentia a necessidade de retribuir, de oferecer algo para Dona Erundina, nem que fosse simbólico. Foi quando eu corri até a perua Kombi do seu Manuel, que já se preparava para ajeitar os últimos pacotes, pois não é que o danado, enquanto eu fazia tudo isso, tinha vendido mesmo umas coxas lá no facão? Eu revirei ali os pacotes prensados, o cheiro de tecido novo, poeira antiga, e puxei 3 coxas de piquê, das mais bonitas que tínhamos. Uma bege com flores cor de vinho, outra azul marinho com desenhos de ramos brancos e uma terceira verde musgo, bordada com detalhes em lilás. Vou levar essas 3 coxas para Dona Erundina, eu falei. Seu Manuel me olhou de canto de olho, meio desconfiado, meio comovido, coçou a cabeça e depois o queixo. Olha, homem, por uma a gente acerta depois, mas as outras 2 deixa quieto. Isso é coisa de fé. E é para fé que a gente não faz conta. Então vá, dê o presente à senhora. Entreguei as coxas nas mãos de Dona Erundina, que ficou com os olhos marejados. Agradecida ela ficou. Ela passou a mão pelos tecidos como quem acaricia uma lembrança. Nossa, que coxas lindas! Essas coxas vão me cobrir aqui em noites frias. Mas o que você me deu hoje, moço, foi um cobertor para a alma, sabe? Eu gosto de poder servir as pessoas como eu pude te servir. Foi uma tarde especial aquela, muito especial. Na volta para o hotel,
O sol já caía por trás da cidade de Cáceres, tingindo as fachadas de um laranja suave. O céu parecia uma pintura feita a dedo. Bom, a primeira coisa que eu fiz ao chegar no hotel foi agradecer demais a Dona Gilda, a cozinheira. Ô, Dona Gilda, eu não tenho palavras para te agradecer, Dona Gilda. Olha, eu vou dar uma daquelas coxas para a senhora. Por favor, a senhora vai ter que aceitar. É uma maneira que eu tenho de agradecer a senhora. Ela era uma mulher de um riso fácil, simples, muito afeto por parte dela. Agradeci mais uma vez de coração. Entreguei mesmo a coxa para ela. E ela, coitada, ainda teve que dar os finalmente no jantar que já havia sido adiantado pelas outras colegas. Havia união naquela cozinha, naquele hotel. E depois eu quero trazer mais presente para a senhora. Eu queria agradar a Dona Gilda com tudo que eu pudesse. Ela foi muito especial, mas ela apenas balançou a cabeça dizendo que estava sempre à disposição. O brilho no olho dela era que me transmitia que ela tinha feito aquilo tudo de coração. Entrei no quarto, e quando eu entrei no quarto, para meu espanto, lá no quarto do hotel, eu tinha voltado da sessão com a Dona Erundina. E para meu espanto, quando eu olhei em cima do criado mudo, onde não havia nada antes, agora repousava ali no criado mudo a caixinha de madeira, aquela que eu estava procurando. A caixinha de madeira era a mesma, exatamente a mesma. E aí, rapidamente, nervosamente, eu abri aquela caixa. E quando eu abri, eu achei um saquinho plástico e dentro dele aquele fio de cabelo castanho claro, alongado, longo fio, anelado também. Que lindo, que lindo. Aqui está a minha relíquia, o fio de cabelo que eu havia me desesperado, achando que eu tivesse perdido. Na hora, eu senti um arrepio percorrer toda a minha espinha. Os pelos dos braços se eriçaram. Era como se o ar tivesse mudado dentro daquele quarto, como se alguém houvesse passado por ali e deixado um recado silencioso. Ajoelhei, levei a caixinha até o peito, fechei os olhos e senti de verdade a presença dela, da Irene, que agora eu sabia também havia sido a Joana. E com ela eu já havia me casado. E eu a tinha perdido lá na primeira história nossa. A partir dali, as nossas vendas se completaram com êxito. Rodamos todo o Mato Grosso. Seu Manuel fez excelentes negócios e eu recebi uma boa comissão. 3 meses depois, voltamos para o estado de São Paulo. A viagem tinha sido longa, mas meu coração vinha carregando algo maior do que o lucro. Vinha carregando pistas de uma vida passada, de uma missão que ainda não havia terminado. Na volta, eu fui logo ver os meus filhos, ver a Rita, o Riva. A saudade era imensa. O meu carinho por eles era grande, embora eu reconhecesse que o carinho deles por mim era curto. É que meus filhos tinham sido criados longe de mim, e isso fazia uma grande diferença. Eles tinham crescido ouvindo só um lado da história. Sofriam de algo que mais tarde aprendi a chamar de abuso parental, quando um dos pais envenena os filhos contra o outro. Eu fui vê-los, fui matar a saudade, mas eles me tratavam com frieza, como se eu fosse um visitante.
Isso me fazia sentir ainda mais carente. O abraço deles era protocolar, os olhos não brilhavam. Ainda assim, eu fiz o que pude. Deixei beijos em suas testas e promessas no ar. Depois eu fui visitar a minha mãe, a dona Benedita. A mamãe estava mais velha, mas ainda firme. Sentou comigo na varanda, fez café passado no coador de pano. Ela sempre me ouvia como ninguém. Tá mexido, filho. Te conheço. Alguma coisa mexeu com você lá pelas bandas do Mato Grosso, né? Eu assenti e fui contando para minha mãe aos poucos a respeito de tudo que eu havia vivido, principalmente em Dois Córregos, uma cidade que passou a ser tão importante para mim. Ela me ouviu em silêncio, só mexendo o açúcar na xícara. Isso é coisa da alma, e alma, meu filho, não tem calendário. Me dei um tempo para descansar. Seu Manuel também parou por uns dias. Queria ficar com a filha que morava em Campinas. Ele era viúvo havia muitos anos e a filha era tudo para ele. E foi nesse tempo de pausa que veio o sonho. O sonho veio. Na madrugada de uma quarta-feira, depois de um dia sem grandes acontecimentos, ela apareceu para mim. Irene, foi durante aquele sonho. Mas ela apareceu inteira, sabe? Como ela era. Irene no sonho estava num campo florido, vestia branco, o cabelo solto balançando com o vento, os olhos os mesmos, doces, tristes, mas firmes. Ela falou com a voz que eu jamais esqueci. Francisco, a minha mãe está muito só. A minha mãe está muito sofrida, Francisco. E você precisa ir vê-la. Eu acordei com o coração disparado, suando, mas lúcido. Era um recado claro, era um chamado. E naquele mesmo fim de semana, eu falei, eu preciso fazer isso. Eu preciso ir ver a Ismênia. Então eu peguei o ônibus, Viação Piracicabana, 7 da manhã, e embarquei. Já era a terminal rodoviária do Tietê. 12:10, eu cheguei a Dois Córregos. Durante todo o trajeto, eu só pensava numa coisa. Eu tinha sido egoísta, mergulhado demais na minha dor e esqueci da dor da Ismênia. A mãe da Irene, meu Deus, ela deve estar de fato muito sofrida. Ela perdera a filha, como eu perdera um amor, mas ela perdeu a filha. Mas eu nunca fui até ela, nunca perguntei como ela estava, como ela ficou, nunca bati a sua porta para dizer, Ismênia, estou com você, eu te apoio, o que você sente eu também senti parte disso, mas eu estou aqui. Agora eu ia. Agora eu estava a caminho da casa dela. Cheguei a Dois Córregos 12:10. Sabia que muita gente já havia almoçado, porque nessa época, 82, lá se almoçava às 11 horas da manhã. Portanto, quando eu cheguei já era depois do almoço. Então era tarde. Não era aquela à tarde, né? Mas depois do almoço, dessas em que até o vento parece suspenso, espreitando o chão. A cidade de Dois Córregos estava igual, mas dentro de mim, tudo tinha mudado. Cada passo que dei pelas ruas calmas foi como se eu estivesse atravessando um campo de memórias, como se o próprio chão soubesse que meus pés carregavam mais do que o corpo. Levavam a ausência, a culpa, o amor e uma promessa. A casa da Ismênia, da dona Ismênia, era a mesma. Portão de madeira, janelas azuis desbotadas, o jardim tomado por ervas que pareciam esperar por alguém que nunca mais voltou. Toquei a campainha antiga, que fez um som rouco, de coisa que quase esqueceu
como é ser chamada. Ela abriu a porta devagar. Por trás da tela da porta surgiu o rosto dela, Ismênia, tão igual e tão mais triste. O tempo não fizera morada no corpo dela, mas se instalara nos olhos, e ali a dor cava a casa. Quando me viu, ela empalideceu. Abriu a boca como quem ia dizer algo, mas não conseguiu. Ficou apenas ali, me olhando, com uma mão segurando o batente da porta, como se precisasse de apoio para aguentar o que via. Francisco, ela disse quase num sussurro. Eu abaixei a cabeça, meus olhos também se encheram d'água. Demorei, né, Ismênia? Eu sei que eu demorei, mas voltei. Ela abriu a porta sem dizer nada. Apenas me puxou para dentro e nós nos abraçamos como dois velhos amigos que perderam o caminho de volta um para o outro. O abraço dela era quente e trêmulo e o meu carregava o peso daquele tempo todo em silêncio. Nos sentamos na sala, a televisão desligada, o relógio marcando 12:15 agora. Um passarinho cantava no quintal e então ela desabou. Perdi minha menina, Francisco. Perdi minha menina e ela era tudo para mim. Eu fiquei aqui com esse silêncio todo, com essas paredes que não me respondem, com esse cheiro de coisa que não volta. Eu falo com ela, sabe, Francisco, todo dia, falo mesmo. Pergunto se ela está bem, se tem luz onde ela está, se alguém penteia o cabelo dela. As mãos de Ismênia tremiam. Eu tive raiva de você, eu não sabia o que pensar. Depois eu me calei, achei que você tivesse esquecido, Francisco, mas no fundo eu sabia que você também carregava saudade. Eu fiquei em silêncio por um tempo, ouvindo tudo, permitindo que ela tirasse da alma aquele luto que é diferente, o da mãe que enterra um pedaço de si. Depois eu respirei fundo. Ismênia, tem algo que você nunca soube. Algo que nem a Irene soube quando viva ela era, pelo menos nessa vida. Ela me olhou com os olhos atentos, com sede da verdade. Eu sempre senti, sabe? Eu sempre senti, Ismênia, uma ligação com a Irene, algo que ia além do físico, do toque e da presença. Era como se a minha alma soubesse o caminho da alma dela. Como se em alguma existência passada a gente já tivesse se pertencido. E agora eu sei que isso de fato era real. A Ismênia estreitou os olhos. Havia mais ali, muito mais. Ela queria entender o que eu estava falando. Ela não chegou a perguntar, mas eu entendi pelo olhar. O que você está falando, Francisco? E eu expliquei por ter entendido. Eu fiz uma regressão, Ismênia. Foi lá no Mato Grosso. Uma mulher de nome Dona Irundina me ajudou. E eu vi nossa história. Eu vi o que fomos. Eu vi a Irene me olhando. Ela não era Irene. Ela era Joana. Eu não era Francisco. Eu era Ernesto. E ela disse também, nessa regressão, antes dela começar, que ela tinha vindo para me ensinar algo, para me lembrar de algo. E agora eu entendo. Ela me trouxe até você, Ismênia. Os olhos de Ismênia se encheram de lágrimas. Ela levou a mão à boca, respirou fundo. Francisco, o que você está me falando, Francisco? Eu sei, Ismênia, parece loucura, mas é como se a Irene ainda estivesse cuidando de nós dois. Como se ela quisesse costurar os retalhos que a vida deixou abertos e separados um do outro. Ficamos em silêncio por um tempo. O tempo exato da emoção. O tempo que não se mede em minutos, mas em batidas do coração. Francisco,
Me conta, eu quero saber de todos os detalhes. E foi aí que eu expliquei para ela, detalhe por detalhe, dúvida por dúvida. No final, já caminhando agora para a tarde, fim da tarde, ela me perguntou: onde você vai ficar, Francisco? Perguntou ela, tentando mudar de assunto. Na pensão da dona Dalva. Ela, como eu tinha pensado, mas ela se levantou devagar. De jeito nenhum. De jeito nenhum, Francisco. Essa casa aqui é grande demais para minha solidão. E você é parte da história dela. Especialmente depois dessa regressão que você fez. Não, você não vai para pensão nenhuma. Você vai ficar aqui nessa casa comigo. Eu hesitei, mas eu aceitei. Ela me conduziu até o antigo quarto que era da Irene. O corredor estava quieto, com aquele cheirinho de coisa guardada e memória viva. Quando abriu a porta, eu senti o impacto. Ali, ainda sobre a cama, a coxa de Piquet, a coxa que eu havia vendido, aquela que eu mesmo havia vendido para elas, aquela que, sem saber, havia se tornado um abraço para Irene nas noites de solidão. Toquei o tecido como quem toca um altar. Era simples, mas agora tinha outro valor. Era testemunha de uma história. Naquela noite, deitei ali e fechei os olhos como quem se entrega, e então ela veio. Eu sonhei com ela. No sonho, Irene estava num campo florido como antes, mas agora havia luz, muita luz. Ela estava mais serena do que nunca. Então sorriu para mim. Francisco, você veio. Obrigada. E eu respondi: eu vim, Irene, porque eu te ouvi. Ela se aproximou, tocou meu rosto com as mãos suaves como brisa. E ela explicou: Francisco, a minha missão era essa. Minha missão era essa, Francisco. Te trazer até a minha mãe. Ela precisava de você. E você precisava dela. Agora eu posso descansar em paz. Irene, ame por mim. Cuide dela por mim, Francisco. A casa está viva agora. E eu estou em paz. E aí no sonho, ela se afastou. Aos poucos, como a aurora que vai se desfazendo no azul do dia. E antes de desaparecer, ainda sussurrou: a saudade, quando compartilhada, pesa menos. Eu acordei com uma lágrima nos olhos, mas havia um sorriso no meu rosto. Eu sabia, ela ainda estava ali. E pela primeira vez em muitos anos, o amor não doía, aquecia. Olha, depois dessa leitura, dessa interpretação, eu acho por bem a gente dividir aqui as histórias. Então agora eu queria pedir a vocês que fica essa parte da história reservada como terceiro capítulo, e agora sim nós vamos para o capítulo final da nossa história.